Então, algumas questões normativas. Primeiro, a sapata, né? Tem uma conceituação sobre ela. Existe na norma, lá o item 22, é um item que tem uma parte, um trecho dedicado às questões aí de sapatas, de fundação rasa e até bloco também, mas mais sapata mesmo. E é na norma 6118 que nós vamos encontrar a definição do que vem a ser o que pode ser considerado como uma sapata rígida, tá? Já de antemão, anota aí no seu caderninho, assim, ó, primeiro mandamento, primeiro ensinamento da noite. Sempre que eu for fazer uma sapata, eu vou fazer uma sapata rígida. Então, quando você sair daqui, o comichão aí dentro de vocês vão querer, talvez, fazer com que vocês implementem uma planilha para o cálculo de sapata. Inclusive, recomendo que vocês façam isso, que a formulação é muito simples. E na hora que você for fazer lá a implementação da sua planilha ou fazer algum programinha, você, em um determinado parte lá do seu algoritmo, você vai ter que definir qual é a altura da sapata. Como é que eu vou definir a altura da sapata? Você vai usar essa regrinha aqui normativa, porque utilizando essa regrinha normativa, automaticamente a tua sapata ela passa a ser tratada pela norma como uma sapata rígida. Enson, eu nem sabia que tinha sapata, que tinha uma classificação de sapata. Sim, tem. Você tem sapatas rígidas e você tem sapatas flexíveis. No cálculo da sapata rígida, como elas terão alturas maiores do que uma sapata flexível, você, entre aspas, muito cuidado com o que eu vou dizer, fica absolvido de fazer a continha da punção. Por quê? Porque a sapata rígida ela é tão mais alta, né? Cuidado, tá, gente? Quando eu digo assim, tão mais alta, não é que o consumo dela vai ser uma coisa extraordinária, não. É muito provável que você está calculando suas sapatas como rígida e nem sabe disso, né? Mas quando você calcula a sapata como rígida, ela tem ali uma altura mínima a ponto de tranquilamente vencer o que a norma exige de verificação, apunção e cisalhamento dessas sapatas. Tanto é assim que eu acredito que todos vocês aqui que já viram uma sapata na vida, nunca viram uma sapata com estribo, não é verdade? Já se perguntaram por que a sapata não tem estribo? Uma sapata corrida, tudo bem, vai ter talvez um estribo ali, ou uma sapata associada, né? Porque sapata associada acaba sendo flexível porque ela é mais baixa. Mas a sapata normal, de um pilar, uma sapata isolada, dificilmente ela vai ter estribo, porque ela não tem problema de cisalhamento, uma vez que as nossas sapatas serão ali rígidas. E aí, nesse caso, você acaba caindo numa situação na qual a sua verificação de punção ela é desconsiderada. Então, basicamente, você vai pegar o tamanho da sua sapatinha aqui, né, a largura da sapata. Essa largura da sapata você vai descontar da largura do pilar. Na hora que você pega a largura da sapata e desconta da largura do pilar, o que sobra são os balanços. O somatório desses vãos aqui em balanço, se você dividir ele por 3, você vai ter ali o que é a altura mínima da sua sapata para que ela seja considerada rígida, né? Na prática, isso aqui, gente, ó, essa fórmula vem de quê? Vem de você definir um ângulo alfa aqui, a ponto de esse ângulo alfa, que se você for fazer uma continha aí, vai dar maior ou igual que 37 graus, você automaticamente garante que essa altura final, em detrimento desse balanço, te permite ali que a tua biela comprimida nunca dê problema, porque essa altura aqui terá um tamanho suficiente para criar uma tensão resistente de cisalhamento a ponto de que nem fudendo essa sapata vai ter problema de cisalhamento, tá? Apesar de estar ali 37 graus, eu recomendo deixar sua sapatinha com esse ângulo alfa da ordem de 40 graus. Mas isso aqui é by Dr. Portela, tá? Não é norma. A norma é isso aqui, tá bom? É só uma recomendação que eu lhe dou aí. Lembrando que sapatas rígidas são menos deformáveis, são menos sujeitas à ruptura por punção, para não dizer que não tem perigo de sofrer punção, e, portanto, entre aspas, elas são mais seguras, tá? São mais seguras.
A recomendação é de que a altura da sapata seja ali grande o suficiente para evitar a necessidade de armadura transversal. Se você for aloprado o suficiente para mandar para sua obra uma sapata com cisalhamento, muito provavelmente vão te questionar essa tua atitude, tá? Existe uma apostila, pessoal, do professor Sérgio Bastos. Você vai ver que, inclusive, aqui ao longo da minha apresentação tem algumas figurinhas que eu peguei dele, editei algumas coisas, mas em geral peguei deles. Eu recomendo que vocês se utilizem dessa apostila, ela é gratuita e ela é uma apostila, talvez, o melhor conteúdo escrito que você tem hoje no Brasil de sapatas, eu acho. As apostilas do professor Sérgio Bastos, tá? Basta você digitar aí no Google Sérgio Bastos da apostila Fundações, que aí provavelmente vai ser o primeiro link lá que você vai achar. E ele diz o seguinte, ó, as sapatas IJA têm a preferência do projeto de fundações por serem menos deformáveis, sujeitas à ruptura. Sapatas flexíveis são caracterizadas pela ruptura pequena, pela caracterização da altura pequena, né? Basicamente, ele bota lá, ele bota lá o ângulo, e aqui, ó, eu vou fazer uma recomendação, que é idêntica a dele, de que seu H0, que é esse cidadãozinho bem aqui, ó, que a partir de agora a gente vai chamar de rodapé, tá? Então, toda vez que eu falar de rodapé, é esse tamanhozinho aqui, a sua altura de rodapé seja acima de 15 centímetros. Se for sapatinha, pouca carga, tensão baixa, 15 centímetros é muito bom. Um dia, se você estiver fazendo a sapata de edificação de múltiplos pavimentos, aí esse rodapé já é bom que seja ali de 20, 25 centímetros, tá? Mas para sapata de casas, um valor entre 15 e 20 de rodapé já é um valor muito bom. Uma coisa que eu lhe digo é, não faça sapatas com alturas menores do que 25 centímetros, tá? Não faça sapatas com alturas menores do que 25 centímetros. Tem região do Brasil que chama isso aqui de gogó, tem região do Brasil que chama isso aqui de pescoço, e tem região do Brasil que chama isso aqui de espaçamento do pilar com a sapata. Eu recomendo que isso aqui seja coisa de 5 centímetros, tá? Você dá ali, caber a forma, botar a forma direitinha do pilar, ajuda demais o cara. Inclusive, o default do TQS são esses 5 centímetros. Eu vou lhe mostrar os critérios do TQS, se der tempo, onde você pode mexer nisso aí, tá bom? Questão da dimensão das sapatas para o dimensionamento econômico, é sempre indicado que os valores dos balanços, né, tanto CB quanto CA, sejam da mesma ordem de grandeza. Isso vai ficar mais entendível logo à frente. Mas, sobretudo, por que é bom que o CA seja igual ao CB ou aproximado? Porque isso gera uma economia e uma melhor de distribuição dos esforços. Mesmo quando você tem um pilar alongado numa direção, o ideal é que esses balanços gerados nas sapatas sejam idênticos, o CA sobre B, e é óbvio que a gente tem condições total de fazer isso aí de forma tensional, né? Realmente querendo. Bom, a área, uma continha rápida aí, ó. Outro ensinamento da noite. Continha rápida para você fazer para decidir ali o tamanho da sua sapata, né? Como é que eu decido a área em planta da sapata? Isso é muito simples. Você vai fazer uma analogia da tensão que você aprendeu lá em resistências materiais, onde você aprendeu que tensão nada mais é do que força sobre área, né? Tensão é força sobre área. Ora, bolas, eu já ia falar um palavrão, mas agora eu estou me treinando mais, né? Se a tensão é força sobre área, então é óbvio que a área vai ser a minha força sobre tensão. Então, basta eu pegar a força atuante na minha estrutura, no meu pilar, no caso, né, na reação total do pilar, e dividir pela tensão admissível do solo. Então, eu vou pegar a tensão, que é a carga do pilar indo para o solo, porque não esqueça, no fim do dia, o que você, como projetista de estrutura, quer fazer é levar uma carga que está lá no topo da laje da edificação, jogar essa carga lá no solo, fazer com que todos os elementos, né? Imagina a carga como uma água. A água está na laje, vai para a viga, vai para o pilar, vai para o lance debaixo do pilar, vai para o lance debaixo do pilar, e chega lá na sapata e vai para o solo. Essa carga tem que chegar no solo de forma segura, de forma que o solo não vai recalcar.
uma garantia que a gente tem ali é de que este solo que já está lá compactado, no mínimo pelo peso próprio de, sei lá, de 2.000 anos, ele vai ter uma tensão resistente para a qual ele não deforma ou deforma muito pouco. É para essa tensão que nós vamos calcular a área da nossa sapata. Essa tensão, a gente vai falar mais para frente, ela vem majoritariamente no Brasil, ela vem de um ensaio de SPT. Existe uma prática comum de, o dono aqui da casa não quis fazer o ensaio, não quis pagar 2, 3 mil reais. Então, eu vou utilizar uma tensão bem baixinha, de 1 kg por centímetro quadrado. Para quem não tem nenhuma referência dessas tensões, saiba que a tensão de 1 kg para baixo é uma tensão considerada baixa, né? Uma tensão de 0,1 MPa, é bem baixa. Muito cuidado com quem tem mania de fazer essa prática. Isso aí, fazer sapata. Olha o que eu vou dizer agora, ó, anota isso. Fazer sapata sem um ensaio de SPT é a mesma coisa do cara que pula do 30º andar, tá passando pelo 13º e tá dizendo que tá tudo bem. Vai dar certo no 26º, no 20º, no 10º, no 9º, no 7º, até que ele chega no térreo. Então, muito cuidado, tô fazendo terrorismo mesmo com vocês, pra vocês não brincarem com isso. Isso é o tipo de coisa que é fim de carreira, tá bom? Muito bem. Qual é a área, então, da minha sapata? Eu vou pegar a carga total atuante no meu pilar e vou dividir pela tensão admissível do solo. Só que essa carga do pilar, anota aí. Para o cálculo da área da sapata, a norma me permite usar esforços característicos. Então, eu vou pegar a carga total de reação no pilar acidental, a carga total permanente, e vou dividir pela tensão do solo para achar a área total da minha sapata. Essas forças envolvidas nesse cálculo, elas são forças características, normais características. Esse que porra de casinho é esse aqui? Esse K é só um majorador que a literatura usa para considerar o peso próprio da sapata e o peso do solo que vai estar sobre a sapata quando ela for aterrada. Normalmente, de autor para autor vai variar. Tem gente que manda usar 1.1, tem gente que diz 1.05, tem gente que não está nem aí, usa um mesmo, tá? 1.05 ali, se você é de boa, é um bom valor. Se você é mais cagão, pode usar 1.1, né? Se você é o Batman, aí você pode usar 1. Cada um usa a seu critério. Lembrando que isso aqui, a rigor, não tem uma obrigação. É uma questão mais de você realmente avaliar se precisa considerar. Uma sapata que ela não está muito profunda, não é muito grande, talvez isso aqui não vá fazer muita diferença, tá bom? Muito bem. Achei agora a área. O que é que eu faço? Se você achou a área e a tua sapata é quadrada, basta você tirar a raiz quadrada desse valor, automaticamente você teria ali a sua área, a sua lateral da sapata. Então, rapidinho, um pilar que tem 30 toneladas, então 30 mil quilos. Eu divido por uma tensão do solo da ordem de 2 quilos por centímetro quadrado. Então, eu tenho 15 centímetros quadrados. Eu tiro essa raiz, eu vou ficar com a sapata de 122,47 por 122,47. Aí é óbvio que ninguém, em sã consciência, vai fazer uma sapata com as medidas de 122,47. Então, anota aí. Todas as vezes que eu for fazer uma sapata, eu vou deixar ela múltiplos de 5. Então, se ela deu 122,47, qual é o múltiplo de 5 imediatamente superior a esse valor? 125. Então, seria uma sapata de 125 por 125, tá? Se a sapata não for quadrada, aí você faz uma continha aqui, ó. A menos B tem que ser a lateral do pilar menos a outra lateral do pilar para dar os balanços iguais. E aí o seu B, ó, vai dar, eu vou juntar, tá? Isso aqui, ó, Azão, Bzão, menos, igual a AP menos BP, que são as laterais do pilar, né? E vou pegar essa área, agora vou dividir por B, né? Menos B aqui, isso aqui é como se eu estivesse dividindo por A, para achar essa grandeza, né? Uma vez que eu tenho A aqui, e obviamente tenho B aqui, né? E aí eu chego que meu B é esse valor, tá? De novo, se a sapata for retangular, ok, vai dar a mesma coisa da raiz quadrada da área da sapata, tá? S SAP é a mesma coisa aqui de área da sapata, ok? Porque se BP for igual a AP, isso aqui é 0,
isso aqui é 0 e sobra só a raiz da área, que é a mesma continha que eu tinha feito anteriormente. Se não é quadrada, se o pilar não é retângulo, não é quadrilátero, um quadrilátero perfeito, né, lados iguais, então você faz essa continha e implementa isso no Excel, que está tudo resolvido sem maiores dores de cabeça. Anota aí outra dica importante, ó. Sempre que você estiver fazendo detalhamento de sapatas, você vai juntar sapatas que têm até 10 centímetros de diferença nos seus lados. Enson, por que isso? Porque, gente, se você pega um projeto que nem esse você está vendo na tela, aí você vai ver que tem sapata que dá assim, ó, essa P147, ela provavelmente deu assim, 142, 142. Aí você teria arredondado para 145, 145. Só que o P148 deu uma sapata de 144, 144. Aí você arredonda para 145. E o P149, aí já foi uma sapata de 150, 150. Aí, para você não ter uma sapata de 140, 140, 145, 145, 150, 150, você junta essa galera e faz uma sapata só. E arma igual para todo mundo, Enzo? Sim. Arma o pior caso igual para todo mundo e deixa todo mundo igual. E aí você facilita a sua vida e facilita a vida de quem vai executar. Porque em vez de ele estar fazendo cada pilar a sua própria sapata, ele vai ter ali a mesma forma para uma penca de sapato e fazer ali minimamente a galera igualada. Então, sempre que você tiver sapatas ali com a diferença da ordem de até 10 centímetros, procure igualar sapatas para você diminuir o número de sapatas detalhado e facilitar a sua vida e a vida de quem vai executar o seu projeto, tá bom? Show de bola? Então vamos lá. Lembrando o seguinte, ficou com dúvida? Você bota aí no chat, tá? Já tô vendo aqui o Ítalo, de novo, né? O que é que o diabo tu Leone vem para minhas aulas, mano? Tu tem que estar dando aula, pô. Eu vou responder essa tua pergunta, Ítalo, mas tu vai ter que vir para o encontro presencial do IBE aqui em dezembro. Aliás, dia 6 e 7 de dezembro, vamos ter encontro nacional de engenheiros civis, engenheiros projetistas, aqui em Fortaleza. Então, venha, encontro que o IBE está promovendo. 6 e 7 de dezembro, várias palestras, encontro, network, enfim. Vem que é um encontro do caralho. Quem não é aluno do IBE pode vir também, tá? O Ítalo aí, ó, nem é aluno do IBE ainda e vai vir. Enzo, mas geralmente a área da sapata vem do geotécnico. Sim, muitas vezes a área da sapata vem do geotécnico, principalmente se você está fazendo prédio. Eu vou lhe dar um conselho de vida de quem já fez quase 600 prédios na vida, apesar de que poucos deles forem sapatas. Solo, gente, solo é uma ciência muito inexata, tá? Galera de solos, enquanto a gente usa coeficiente de 1.15, coeficiente de 1.4, os coeficientes de segurança de solos é 5 vezes mais, 4, né? Então, é umas coisas meio maluca, tá? Então, assim, solo é uma coisa muito particular do local. Quando você estiver fazendo projeto de grandes cargas, principalmente com efeito de segunda ordem global, sempre envolva um geotecnista local. Recomende, faça amizade com essa galera. Né? Eu vou fazer um projeto aqui em Fortaleza, eu peço que o cara de geotecnia lá seja daqui de Fortaleza. Estou fazendo lá em Pernambuco, peço que eu seja um cara de lá. Estou fazendo lá em Minas, peço que eu seja um cara... Lá em São Paulo, o cara de solos tem que ser um cara local. Inclusive, oriente seus contratantes a sempre fazer isso. Por quê? Porque o cara que trabalha localmente, o geotecnista, ele já tem mapeado lá o solo da cidade inteira que ele tá, galera. Então, ele conhece tudo, tá? Ele conhece todo mundo, ele já passou por tudo. Então, isso é importante. Muitas vezes, o projeto de sapata realmente vem com a área já decidida pelo geotecnista. Mas algumas coisas acontecem nesse meio de campo. Hoje mesmo isso aconteceu comigo. Eu fiz um projeto de um resort, entreguei as pré-formas, 10 bloquinhos de terra mais 4. Cada bloquinho tem 72 pilares. Aí você passa a planta de cargas, o cara faz o projeto de fundação, você recebe uma nova arquitetura nesse meio de campo, a nova arquitetura modifica a posição dos pilares, o que modifica a carga dos pilares, e está todo mundo agoniado para a obra começar, e às vezes você mesmo vai pegar a taxa lá que o cara utilizou no projeto dele, e você mesmo vai fazer a continha lá da sapata. Eu mesmo tenho as minhas planilhas, os alunos do IBE recebem nossas planilhas, então eu tenho umas planilhas aqui, ó, meu pilar tem, sei lá, 19 por 50
e tem uma taxa aqui de 2 quilos no pilar, no solo. E deu uma carga de 80 toneladas. Automaticamente, o lado da sapata é calculado, considerando ela rígida, a altura total de 65, o rodapé de 25, a altura 2, né? Que seria o H menos o H0, o AS em cada lateral da sapata, a verificação da punção, que na sapata rígida, ó, você vê que é sempre tudo muito folgado, e o volume total da sapata e ainda o critério de igualar ela a outra sapata. Eu sempre faço isso? Faço. E eu vou lhe dar outro conselho. Mesmo que a porra da sapata venha com a área decidida pelo geotecnista, não confia. Não seja imaturo de confiar. Por quê? Porque você não sabe como é que esse cara calcula esse sapato. Ele pode ser brilhante, ele pode ser ótimo. Se no processo de confecção da sapata ele pegou sua planta de cargas e tinha lá 97 toneladas. O cara, na hora que ele foi apertar no 9, ele apertou no 8 e não se deu conta, a sapata vem menor. Então, é sua obrigação verificar. Ah, Enson, mas a responsabilidade é dele, o erro é dele. Beleza, filhão. Daqui a 5 anos, quando a carga acontecer na tua estrutura e dar um problema gigante, porque não vai cair, vai dar um recalque tremendo, uma fissura do cacete, até provar que o erro é do cara e não é teu, meu amigo, já era, velho. Tu já perdeu teus contratos, já perdeu teu CREA, já perdeu tudo. Então, não confie em projeto. Eu, sempre que eu recebo um projeto de estaca ou um projeto de sapata, que é só da área, eu sempre faço a verificação. E recomendo que você faça o mesmo, tá? Sapatas rígidas, o comportamento estrutural é caracterizado por quê? Aqui não é Enson, aqui é norma, NBR 6118, publicada em 2023, tá? Trabalha a flexão nas duas direções, admitindo-se que para cada uma dessas direções, a tração na flexão vai ser uniformemente distribuída na largura correspondente da sapata. Cuidado com essas ingenuidades em alguns casos. Isso aqui é muito verdade para sapata isolada, retangular, bem comportada. Na hora que você tem uma sapata retangular, que uma dimensão é muito maior do que a outra, isso já passa a ser duvidoso, essa distribuição uniforme da tração gerada pela flexão. Por quê? Porque você, como diz lá uma professora lá do Goiás, que gravou um podcast comigo, você ainda não está abrindo porteira para avião. Então, quando você tem a basezinha da sapata aqui e você tem o pilarzinho aqui, você querer argumentar que o momento fletor que vai acontecer aqui é da mesma ordem de grandeza do momento fletor que vai acontecer aqui, cara, você tá fumando alguma coisa vencida, velho. Porque não vai ser. Não tem a menor possibilidade de um momento fletor aqui ser o mesmo momento fletor aqui. Por quê? Porque você teve que alargar a sapata num dado sentido. Ô, Enzo, e por que tu não fez a bagaça da sapata quadrada? Ora, bolas, eu não fiz porque não deu para fazer. E o que é que faz com que não dê? Às vezes você está numa divisa, às vezes você já tem outra sapata aqui na vizinhança que está invadindo, então você tem que modificar a sapata em planta para elas não ficarem se batendo e não ter que associar pilar, que é uma bosta, né? Aliás, dou uma recomendação, não faça sapata associada nunca na sua vida. Enfim, tem uma série de razões, mas você tem que ter muito cuidado quando você lê essas coisas de norma, para não sair acreditando em Papai Noel à torta e à direita, tá? Lembrando que essa hipótese não se aplica à compressão na flexão, que se concentra mais na região do pilar, que se apoia na sapata, o que é um tanto óbvio, que a carga ela vai ser distribuída ali pelo cone que chega no pilar, e em toda a região do pilar, o cone de rompimento tem muito mais carga de compressão do que nas bordas do balanço, né? Como acontece em qualquer balanço, né? O balanço, na hora que ele sofre a deformação, a concentração da compressão é muito mais forte ali em um dado trecho ali próximo ao engastamento, né?